how are you? Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Teacher Ingrid. Vocês lembram de mim? Eu espero que sim. E aí, me contem como foi a tarefinha da semana passada. Como foi o homework da aula passada? Conta aí pra mim que eu quero saber. Você conseguiu fazer o homework bem direitinho? Eu tenho certeza que sim, não é? Depois da explicação que a gente teve bem direitinha do assunto, eu aposto que você conseguiu fazer o homework. Um passe de mágica, bem rápido, não é? Agora eu pergunto para vocês estão preparados para a aula de hoje? O assunto de hoje é sobre how many. Olha só, tá aqui na tela. How many significa quantos. Então, a gente já entende que hoje a gente vai tratar sobre quantidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma diferença. Tem uma diferença aí entre dois termos que a gente vai trabalhar nessa aula hoje para a gente conseguir entender a quantidade das coisas, dos objetos, das comidas e por aí vai, tá bom? Vamos lá começar. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês a diferença entre how many e how much. São duas coisinhas bem diferentes e que tem muita gente se confundindo por aí. A gente não pode dizer que é a mesma coisa, porque não é, tá bom? Primeiro a gente vai começar com how many. O que é esse how many? Ele significa quantos, mas ele é usado quando a gente quer contar algo que a gente consegue realmente contar um por um. Por exemplo, quando a gente quer contar quantas bonecas você tem. Então você iria perguntar da seguinte forma: how many dolls do you have? Olha só a frase aqui na tela. How many sempre no início da frase para indicar quantidade. Quantas bonecas você tem? Porque as bonecas são objetos que você pode contar um por um, não é verdade? Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Se você tem 5 bonecas, a resposta seria I have 5 dolls. Eu tenho 5 bonecas, ok? Então é assim que vai funcionar. O how many, a gente sempre vai usar ele para coisas que a gente pode contar de um por um para entender a quantidade que a gente tem daquele determinado objeto ou daquela determinada comida também, ok? How many sempre no início da frase. Agora, se eu vou usar um outro exemplo com vocês, eu quero perguntar quantos brinquedos vocês têm. E aí, os brinquedos são objetos que vocês também conseguem contar, não é verdade? Vocês podem entrar no quarto de vocês e contar quantos brinquedos vocês têm aí dentro. Então, são objetos contáveis, ok? A gente pode contar isso. A gente iria utilizar da seguinte frase: how many toys do you have? Olha só a frase aqui. Repitam junto comigo, bem devagarinho, para a gente não se confundir e não se perder, ok? Vamos lá. How many toys do you have? Yes, very good. Exatamente isso. Uma coisinha para vocês não esquecerem, tá? Uma dica. Sempre que a gente quer perguntar a quantidade de algum objeto ou de alguma comida contável, sempre começa com esse how many, ok? How many, e aí você fala a palavrinha que você quer, né? O nome do objeto. No caso dessa frase foi o toys, brinquedos. How many toys? E aí a gente sempre vai ter que usar esse do you have no final, ok? Do you have, ele vai ser usado porque é uma pergunta. Então tem que ter esse verbo auxiliar que é o do. How many toys do you have? Quantos brinquedos você tem? Conta aí pra mim. Responde aí nos comentários, tá bom? In English, sempre a resposta é em inglês. E aí você pergunta, teacher, mas como essa pergunta vai se encaixar para comida, por exemplo? Como que eu vou responder isso? Muito simples. Olha só. Se eu pergunto para você, how many sweets do you have? Sweets são os doces. Então, quantos doces você tem? E aí, how many sweets do you have? Os doces você pode contar, não é? Você pode comprar o doce e contar se você quer 1, 2, 3 doces e por aí vai. Você consegue contar um por um. Então também é algo contável, é uma comida contável, ok? Você tem como saber a quantidade que tem aquilo.
Então, sempre que você estiver falando de algo que é contável, algo que você consegue contar de um por um, sempre vai usar how many na pergunta, tá bom? Não esquece e não confunde, porque o que a gente vai aprender agora, o próximo termo, ele é bem parecido, mas não é a mesma coisa não. Vamos lá. Então, nesse próximo termo, a gente tem o how much. Esse how much também significa quantos, também indica a quantidade. E aí vocês perguntam, teacher, mas se também significa quantos, como eu vou saber a diferença entre how many e how much? Muito simples, ok? O how many é para coisas contáveis, como eu já falei, e o how much é para coisas incontáveis. Olha só. Teacher, o que são coisas incontáveis? Muito simples. São coisas que a gente não consegue contar um por um, que é impossível a gente fazer isso. Por exemplo, se a gente está falando do leite, é uma bebida, certo? Você consegue contar gota por gota do leite? Não dá, não é? Iria dar um trabalhão danado, não dá para fazer isso. Então é algo incontável. Então a gente usaria how much. Por exemplo, vou usar na seguinte frase. Olha a frase aqui na tela. How much milk do you have? Quanto de leite você tem? Quando você chega na casa de alguém e aí você quer beber leite lá, você vai perguntar para a pessoa, quanto de leite você tem? How much milk do you have? Olha só a frase que está aqui na tela. Preste atenção nessa frase. Então, se a gente sabe que é algo incontável, que a gente não consegue contar, usando sempre esse how much, ok? Sempre esse how much é uma palavra que a gente escuta muito, né? Esse much, por exemplo, nas frases I love you very much, I like you very much, é porque são coisas que não tem como a gente contar, não dá pra contar um por um. Quando a gente usa I love you very much, olha a frase aqui na tela. Tem como você contar o seu amor? Porque significa eu te amo muito. Você consegue contar o seu amor um por um? Não dá, não é? É algo incontável. Então a gente sempre vai usar esse how much, nunca o how many, tá bom? Coisas incontáveis, sempre o how much. Não vamos esquecer disso não. Agora eu tenho um desafio para vocês, tá bom? Eu vou passar algumas frases aqui na tela e vocês têm que responder para mim essas frases. É bem simples, só usar os números que a gente já conhece. Vou colocar números bem baixos para ficar bem fácil, tá? Números de 1 a 10 para vocês me responderem. Bem simples. Vou deixar a frase aqui, a pergunta, e vocês me respondem, ok? Vamos lá. A primeira frase para a gente começar vai ser a frase que eu utilizei como exemplo no início do vídeo. Olha só a frase aqui na tela. How many toys do you have? Quantos brinquedos você tem? E aí? Você dá uma pausa no vídeo, conta aí e me fala aí quantos brinquedos que você tem, ok? Sempre lembrando de usar o how many, porque são coisas contáveis. Dá para contar de um por um, ok? Conta aí. Yes, that's nice to know. É legal de saber isso. Muito obrigada por ter me respondido. Agora vamos repetir essa frase comigo? Bem devagarinho, tá bom? How many toys do you have? Yes, very good. Muito bem. Agora você me responde, né? De 1 a 10, quantos você tem? In English, tá bom? Não esquece de responder in English, em inglês. Vamos lá para mais uma frase. Olha aqui a frase aqui na tela. Me responde. How many clothes do you have? Clothes são roupas. Olha só. Quantas roupas você tem? Pausa o vídeo e me responde aí de 1 a 10, tá bom? Eu sei que você tem mais de 10 roupas, mas de 1 a 10, qual número você falaria? O 10, que é o máximo? E aí, me conta. Yes, that's really nice. É muito legal. Então foi fácil, não foi? Vamos repetir essa frase comigo. How many clothes do you have? Yes, very good. Muito bom, foi bem simples, não foi? Então agora vocês já conseguem entender a diferença entre how many e how much. São duas coisas diferentes, tá? Elas significam a mesma coisa, quantos, mas elas são usadas em situações opostas, situações diferentes. Só para a gente reforçar. How many
a gente vai usar em situações contáveis, tá? Sempre com objetos contáveis. How much a gente vai usar quando? Quando são objetos incontáveis, são situações que você não consegue contar um por um, ok? Bem simples, não é? Agora repitam comigo esses dois termos. How many? Yes, one more time. Mais uma vez. How many? Yes, não esquece que esse H, ele tem um sonzinho de R, ok? How. Agora vamos repetir o how much. How much? Yes, again, mais uma vez. How much? Yes, very good. Exatamente isso. Já sabem a diferença, né? Agora que a gente já sabe a diferença entre how many e how much, a gente já pode fazer o nosso exercício, né? O exercício, ele é apenas sobre how many, sobre coisas contáveis, ok? Então vocês vão prestar bastante atenção para a gente responder bem direitinho esse homework. Vamos lá. O homework de vocês, ele tá na página 25. E o que vocês precisam fazer? Vocês vão escutar o que eu vou falar, tá? Escutem bem para vocês conseguirem responder. Então prestem bastante atenção, porque eu não vou colocar a resposta aqui na tela não, tá? Escutem, qualquer coisa é só voltar ao vídeo, assistir novamente e prestar bastante atenção para poder responder esse homework. Na letra A, como será que vocês vão responder? Preste atenção no que eu vou falar agora. I have 15 dolls. E aí, conseguiram entender? Vou repetir para vocês, tá? I have 15 dolls. Yes, exactly. Foi exatamente isso. Conseguiu pegar, não é? Aposto que sim. Vamos para a letra B. Prestem bastante atenção. A letra B é a seguinte. I have 20 magazines. Vou repetir para vocês. I have 20 magazines. Yes, exactly. Exatamente isso que eu falei, ok? Fica atento ao que eu tô falando. Letra C agora. I have 12 students. Vou repetir. I have 12 students. Yes, exactly. Exatamente. Vamos lá para a letra D agora. I have 36 apples. Again, mais uma vez. I have 36 apples. Yes, exactly. Exatamente isso. Qualquer dúvida, volta a essa parte do vídeo, escuta com bastante atenção para conseguir responder esse homework, ok? Não tá difícil. Espero que vocês consigam responder bem rápido, bem facinho também, e eu vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye!